Bem-vindos a mais uma análise visual profunda. Hoje, a gente vai decodificar o que é, sem sombra de dúvida, o arsenal oculto mais fascinante e letal do nosso sistema imunológico. Pense no seguinte: o nosso sangue não é só um simples meio de transporte para oxigênio e nutrientes. Na verdade, ele é uma zona de patrulha constante, armada até os dentes com armadilhas invisíveis, prontinhas para serem acionadas. Nós vamos falar sobre o sistema complemento. A cada segundo do dia, a gente está exposto a uma infinidade de bactérias, vírus, fungos e, na grande maioria das vezes, a gente nem sequer percebe. Aí fica aquela pergunta intrigante: como exatamente os nossos corpos conseguem detectar e eliminar essas ameaças em total silêncio antes mesmo do primeiro sintoma aparecer? Bom, a resposta está no mecanismo biológico de precisão cirúrgica que acontece em nível molecular, literalmente debaixo do nosso nariz. E a nossa jornada de hoje vai mapear justamente esse mecanismo. Vamos passar por 1. O que é o complemento? 2. As 3 vias de ativação. 3. A opsonização. 4. A inflamação. E, por fim, a lise celular. Então, número 1. Afinal, o que é o complemento? Para começar a entender essa maravilha da nossa biologia, a gente precisa olhar para as fundações da nossa imunidade inata. A ciência mostra pra gente que o sistema complemento não é só uma coisa única, sabe? Na verdade, é um conjunto termolábil impressionante de mais de 30 proteínas que ficam ali circulando no plasma sanguíneo e também presentes nas membranas celulares. Essas proteínas, que são quase todas fabricadas lá no fígado, viajam pelo nosso corpo numa forma inativa. Imagina um verdadeiro exército de soldados de elite em sono profundo, patrulhando da corrente sanguínea, só esperando aquele sinal de emergência exato para acordar e lançar um ataque super coordenado. E isso nos leva ao ponto 2, as 3 vias de ativação. O que exatamente acorda esse exército? Como que esse alarme dispara? O nosso corpo tem 3 alarmes bem diferentes para isso, e eles funcionam igualzinho a uma fileira de dominós caindo. Isso ilustra de um jeito muito genial a redundância da nossa biologia na hora de identificar tipos diferentes de invasores. Primeiro, a gente tem a via clássica. Ela entra em ação quando os nossos anticorpos, tipo IgG ou IgM, já grudaram no inimigo. É basicamente uma ponte direta entre a imunidade adquirida e a inata. Depois, vem a via alternativa, que é ativada pela hidrólise espontânea de uma proteína chamada C3. Ela funciona como uma patrulha constante no sangue, sempre farejando superfícies estranhas. E por último, a via da lectina, que é ativada quando proteínas do próprio corpo se ligam a açúcares específicos como a manose, que costumam recobrir muitos desses patógenos. Acompanhando o fluxo estrutural de como isso acontece, dá para notar que a via alternativa, a clássica e a das lectinas começam de jeitos completamente diferentes, com gatilhos independentes. Mas o mais fascinante é que todas elas convergem para um único ponto. Não importa como o alarme começou a tocar, todas essas 3 rotas vão ativar a mesma proteína heroína do nosso sistema, a famosa proteína C3. É aqui que o efeito dominó atinge o seu clímax. A clivagem, ou seja, o corte da proteína C3 em 2 pedaços menores chamados C3A e C3B, é o verdadeiro marco zero. É o ponto de não retorno de todo esse sistema de defesa. Uma vez que a C3 é ativada e cortada, a cascata vira irreversível e o ataque começa para valer. E, a partir daí, a batalha vai se dividir em 3 frentes principais. O que nos traz à primeira frente, o ponto 3, a opsonização, ou o que podemos chamar de o molho especial. Essa primeira frente usa uma tática simplesmente genial de marcar o inimigo. Tem uma analogia famosíssima na literatura imunológica que é perfeita para entender isso. Opsonização vem do grego e significa preparar para a digestão, como se fosse colocar um molho ou um tempero na comida. Então, literalmente, opsonizar um patógeno é como passar mel num invasor e jogar ele num quarto fechado e cheio de ursos famintos. Só que aqui, o mel é aquele fragmento de proteína que a gente viu, o C3b, e os ursos são os nossos macrófagos e neutrófilos, aquelas células imunes gigantes que adoram devorar bactérias que estão marcadas. E a biologia faz isso de um jeito muito literal. O leucócito tem receptores específicos chamados CR1. Como se fosse uma chave entrando numa fechadura, esses receptores se conectam perfeitamente àquele mel, a proteína C3b, que ficou ali grudada na superfície da bactéria invasora.
Esse simples encaixe facilita absurdamente o processo de fagocitose, permitindo que a célula de defesa engula e destrua o patógeno com uma eficiência que chega a ser assustadora. Agora, o ponto 4, a inflamação, ou o momento de chamar os reforços. A questão é que só devorar o inimigo não adianta muito se tiver um exército inteiro de patógenos vindo aí. A gente precisa de mais tropas. E é nessa hora que o sistema dispara um sinal de emergência, um verdadeiro SOS. Enquanto o fragmento C3b fica lá marcando os alvos, outros pedacinhos menores que foram gerados por aquele efeito dominó, especificamente o C3a, o C4a e o mais poderoso de todos, o C5a, agem como sinalizadores de fumaça. Eles são conhecidos como anafilatoxinas. Eles causam uma inflamação aguda, aumentando o fluxo de sangue e afrouxando os vasos, para que mais células de defesa consigam sair do sangue e invadir o tecido que está infectado. O C5a, em particular, faz a quimiotaxia, que é basicamente desenhar um mapa químico, guiando as forças de operações especiais do sistema imune direto para o centro do campo de batalha. E, finalmente, o ponto 5, a lise celular, o grande ataque final. Chegamos ao clímax dessa resposta. Se marcar o alvo e chamar os reforços ainda não for o bastante, o sistema complemento toma as rédeas para finalizar o invasor com as próprias mãos. É uma fase letal, construída pecinha por pecinha, como se o corpo estivesse montando uma arma direto na membrana do inimigo. Vamos ver como isso escala? A cascata atinge a proteína C5, cortando ela em C5b. Essa peça, a C5b, vai lá, se junta com as proteínas C6 e C7 e gruda na membrana da bactéria. Depois, a proteína C8 chega para ancorar essa base com muita firmeza. E aí vem o último passo, que é inacreditável. Dezenas de proteínas C9 chegam de uma vez, se polimerizam e vão se encaixando umas nas outras no formato de tubo. Juntas, elas formam o famoso MAC, o complexo de ataque à membrana. Sério, parece biologia imitando ficção científica. Essa estrutura cilíndrica que é um MAC montado é implacável. O sistema complemento fisicamente constrói um tubo e perfura a membrana externa da célula invasora de fora a fora, rasgando um buraco escancarado no patógeno. E o resultado prático de ter um buraco desse tamanho é a lise osmótica. Com a membrana totalmente perfurada, a célula do patógeno não tem mais como se proteger. A água e os íons que estão do lado de fora começam a entrar desesperadamente na célula, num influxo totalmente descontrolado. A célula invasora vai inchando de forma violenta, até que, em questão de segundos, ela simplesmente explode. É literalmente fim de jogo para a bactéria. A gente acabou de ver uma máquina de destruição em miniatura operando em perfeita sincronia para nos manter vivos. Mas aqui fica uma reflexão final que é muito importante. O que acontece quando esse arsenal letal perde o controle? Se o sistema complemento, por acaso, ficar sem suas proteínas reguladoras, todo esse poder de fogo explosivo pode muito bem se virar contra as nossas próprias células saudáveis, causando danos teciduais massivos e doenças autoimunes gravíssimas. O grande segredo da nossa sobrevivência não está só na força do ataque, mas na incrível capacidade do nosso corpo de segurar a própria arma. Muito obrigada por acompanhar mais esta análise visual e continuem sempre curiosos!